existe música em vez de ruído, harmonia, acordes, notas, tudo muito lindo. E por que o nosso mundo tem tantas cores? Você já viu a beleza da colmeia, ou a teia de aranha, ou a comunidade das formigas, ou até os fenômenos de defesas que os animais têm, como o tropismo, que é aquelas plantinhas que se fecham quando você encosta nela, ou a camuflagem, né? Ou a adaptação. Isso sem falar do tamanho do universo quando a gente para estudar astronomia, os brilhos dos astros, inúmeras coisas que existem. É muito incrível. E como disse, né, Voltaire, não há como existir um relógio sem que haja um relojoeiro. Inclusive, o grande astrônomo Alan Sandage declara que na juventude ele era quase um ateu, mas a ciência provou para ele que existe um design inteligente. Vem comigo que hoje você vai aprender 8 fenômenos da criação. Deus sabia que a sua existência seria questionada, então ele revelou a Moisés passo a passo de como aconteceu e hoje você saberá um pouquinho disso. E querida, se você não entende ou não acredita na teoria da criação, eu não tenho tanta autoridade para falar sobre isso, mas pesquisa aí sobre Rodrigo Silva, que ele é um arqueólogo, historiador muito renomado, inteligente e muito estudioso, que pode explicar melhor evidências dessa teoria maravilhosa e verdadeira. Número 1. A primeira coisa que Deus quer que você saiba, coincidentemente, está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Olha lá o que diz, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a primeira coisa que você precisa saber, Deus criou o céu e a terra e ela era sem forma e vazia. Mas, Cleice, e aí, quanto tempo dura a criação? Vamos lá, que esse é o número 2. Pegue sua Bíblia aí, ou no celular, ou no Google, ou ela física mesmo, e abre em Êxodo 20, o verso 11. Abrem aí. Diz assim, eu consigo até falar de cor. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia abençoou, descansou e santificou. Pode conferir aí na sua Bíblia. 6 dias foram criados, 6 dias literais. Para você ter certeza disso, eu te desafio a ler o capítulo 1 inteiro de Gênesis. Isso mesmo. Você vai perceber que em cada dia da criação, ele faz questão de citar para Moisés que houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia e sucessivamente. Mas, Cleice, como isso foi possível? Olha lá, é o número 3. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Agora nós vamos ver a parte mais legal da criação. O que Deus fez em cada dia da semana. Toda a criação está no capítulo 1 de Gênesis. Eu vou listar aqui o que foi feito nos 6 dias e vai aparecer aqui os versinhos na sua tela para você conferir. A primeira coisa que Deus fez na criação foi criar a luz, separando assim o dia da noite. No segundo dia, ele fez o firmamento, ou seja, separou as águas nas nuvens, e também as águas abaixo dela, os rios, mares e lagos. No terceiro dia, ele fez uma separação entre a parte seca, a terra, e a parte molhada, as águas, assim como criou todas as plantas, todas as espécies que existem. No quarto dia, foi o surgimento dos astros. Ele criou o sol, a lua e as estrelas que estão ao redor da terra. No quinto dia, ele criou os peixes e também toda a diversidade de aves. No sexto dia da criação, ele criou os animais terrestres, assim como também o ser humano. E o mais incrível da criação é o fenômeno 5, a criação do homem. Você sabia que em Gênesis capítulo 1, verso 27 fala que nós fomos criados à semelhança de Deus? Com certeza é uma grandeza, um esplendor maravilhoso, mas ele é parecido conosco. Você já se perguntou por que o ser humano é racional, inteligente, cria máquinas, computadores, coisas incríveis e que os animais, o boi, por exemplo, é tão forte e fica atrás de uma cerca que ele poderia arrebentar facilmente? A maior prova de que Deus nos ama e somos mais especiais que o restante da natureza é que todas as
essas coisas, ele disse e apareceu. E o homem ele fez com as próprias mãos, moldado com o pó da terra, ou seja, com barro. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que viemos do solo? Parece estranho, né? Mas você sabia que os cientistas fizeram pesquisas e estudos a respeito? E em 2003 declararam que todos os elementos químicos necessários para a formação do homem se encontram no solo. Pode pesquisar, é verdade. Gênesis 2, o verso 7. Acompanha aí. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gente, agora é a parte que não podia faltar. A criação da mulher, né? Não poderia faltar essa peça. E ela é tão especial, mas tão especial que completa, que a história que narra a criação de Eva tem 8 versículos, enquanto a de Adão não. Olha aí, brincadeiras à parte, vamos lá ler o texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma de suas costelas e a fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Número 7. O que eles tinham que fazer para continuar vivendo nesse lugar perfeito e maravilhoso? E eu te respondo: era não conhecerem o mal. Gênesis 2, o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comer, certamente morrerás. A árvore era o que daria a eles conhecer os dois lados, o bem e o mal. E eu te pergunto, o que é o frio? É a ausência de calor, né? E o que é a escuridão? A ausência de luz. E o que é o mal? A ausência de Deus. Então, à medida que eles conhecessem e provassem do mal, eles se distanciariam automaticamente e sozinhos de perto do Senhor. A árvore, ela não era uma forma de chantagem ou obrigação. Na verdade, representava o livre-arbítrio, em eles quererem, por si só, fazer parte do reino do bem, do reino de amor de Deus. E quando Deus disse que certamente morreriam, não era um castigo. Na verdade, Deus estava avisando com amor o que eles estariam sujeitos a passar. Da mesma forma como um pai fala para o filho não pôr o dedo na tomada, o choque que ele vai levar é um castigo do pai? Ou algum tipo de chantagem? Entendeu, querido? Não é. É como se Deus avisasse o homem de que sem Deus é triste, de que o mal causa destruição e tem graves consequências. Para tudo. Você precisa entender o que eu vou dizer agora. Não era o fruto que levaria ao sofrimento e às tragédias, mas o mal. Mas você me pergunta, Cleice, como o mal podia ser tão ruim? O que ele causaria? E essa é o número 8. É a coisa número 8 que você vai aprender hoje. Você consegue ver Deus? Ou ouvir a voz dele audivelmente? Pois então, em Gênesis 3, verso 8, diz que Deus caminhava pelo jardim e conversava com Adão e Eva. Olha que privilégio! E o mal faria com que essa ponte fosse quebrada. Em Romanos 3, verso 23, diz que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não podem, mas não conseguem ver a grandeza de Deus. Então, essa seria a primeira coisa que o homem perderia após o surgimento do mal. Outra coisa é que quando eles pecaram, eles perceberam estar nus. Ou seja, eles perderam a inocência, a pureza e a simplicidade. Isso é exatamente o que nenhum de nós temos. O mal também faria com que surgissem sentimentos que até então não existiam, como o medo, a ansiedade, a tristeza, a angústia, o que eles sentiram, vergonha, culpa e vários outros sentimentos que temos hoje, egoísmo, orgulho, vaidade e ódio, raiva e todas essas coisas que geram violências e a maldade que há no nosso planeta hoje. Você entende que todas essas coisas levariam o ser humano à morte? E não uma determinação ou um castigo de Deus, mas as próprias escolhas, o caminho no qual nós escolhemos trilhar. Você concorda que o mal, através do fanatismo religioso, do preconceito, do egoísmo, do orgulho, fez com que surgissem inúmeras guerras e conflitos e milhares de mortes? E você sabe o que todas as guerras, revoluções e conflitos têm em comum?
a ausência de Deus. Exatamente, as pessoas estavam longe de Deus. À medida que estamos longe de Deus, estamos mais perto do mal. Aí você me pergunta, Cleice, e aí, tem mais daquela fruta do conhecimento do bem e do mal? E Deus sabia que eles comeriam? E se ele sabia, por que ele permitiu? Por que ele não fez nada? Por que ele não teve outro plano? Por que ele não deixou eles inocentes, sem escolha e livre-arbítrio? Esses temas vamos descobrir no próximo vídeo. Não perca, curte aqui já, se inscreva, participe para mais pessoas saber do maravilhoso Deus que existe, que cuida de mim e de você e que se importa. Responderei estes e outros questionamentos no próximo vídeo. E eu falo ou não falo, hein? Vamos lá? Tá, eu vou falar. O tema do próximo vídeo será: se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Interessante, né? Você sabe a resposta? Então vamos lá assistir o próximo vídeo. Não perca aqui no canal, ativa o sininho para você receber a notificação e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Eu não quero ter reconhecimento ou alguma coisa semelhante, eu só quero que as pessoas saibam como Deus é maravilhoso e se importa com a gente.